A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra do dia está contida no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim. O Senhor Jesus diz assim. Está escrito, Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava preste a ir. Ou seja, o Senhor Jesus, ele enviou 72 discípulos às cidades, aos lugares onde ele ia ir, né? Para que eles ali preparassem o caminho do Senhor, né? Como João Batista preparou o caminho dele, né? Para que quando ele viesse a tal lugar, a tal cidade, a tal casa, essa pessoa, o coração dessa pessoa já esteja preparado para receber o Senhor Jesus na sua vida, né? Para receber o Senhor Jesus. No livro, aqui no mesmo livro aqui, agora o versículo, Lucas capítulo 10, versículo 16, Lucas capítulo 10, versículo 16, diz assim, o Senhor Jesus diz assim, aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeitar, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeitar, está rejeitando aquele que me enviou. Ou seja, Jesus falou que aqueles que der ouvido a eles, está ouvido aos seus discípulos, está dando ouvidos a ele, Jesus, né? Mas aqueles que não ouvem eles, os discípulos de Jesus, ou seja, está rejeitando Jesus, né? Ele fala que aquele que os rejeitar está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Ou seja, se a pessoa não ouvir um discípulo de Jesus, está rejeitando Jesus, e aquele que está rejeitando Jesus está rejeitando aquele que o enviou. A saber, Deus, né? Deus que enviou Jesus para pregar o Evangelho. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, está escrito que o Senhor Jesus falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar boas novas. Sabemos que o Senhor Jesus, ele começou o seu ministério com 30 anos. Com 30 anos, ele saiu da sua cidade e foi até o Rio Jordão, onde João Batista estava batizando, né, as pessoas. E Jesus, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando ele saiu da água, ele orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. E Jesus, ele viu esse Espírito e também João Batista, né? Porque Deus enviou João Batista justamente para anunciar o Senhor Jesus, né? Para preparar o caminho do Senhor Jesus, para o Senhor Jesus, ou seja, preparar o coração das pessoas para receber o Senhor Jesus. E João Batista, quando batizou o Senhor Jesus, que ele saiu das águas, o Senhor Jesus, ele estava com 30 anos depois quando João Batista batizou ele no Rio Jordão. Ali começou, né, o ministério dele. E aí o céu se abriu quando ele orou, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele, e Jesus foi cheio do Espírito Santo. No Evangelho aqui de Lucas, capítulo 4, versículo 1, fala que ele foi cheio do Espírito Santo, Senhor Jesus, né? E o Espírito levou ele até o deserto, e ali ele foi tentado, 40 dias e 40 noites sem comer, né? E o diabo tentou, mas Jesus passou pela prova, né? E ali ele começou a pregar o Evangelho, e muitos na cidade dele não acreditaram em Jesus. Jesus pregou, ele abriu o lugar onde estava escrito, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar boas novas. Isaías capítulo 61, versículo 1, né? E aí ele falou outras palavras, que ele abriu os olhos dos cegos, que ia curar, né? E anunciar o Evangelho a todas as pessoas, ia restar mortos. E Jesus, ele
ele veio fazer a obra que Deus determinou para ele fazer, né? E ele cumpriu a sua obra. E porque ele cumpriu a sua obra, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, né? E Deus deu todo o poder a ele nos céus e na terra e debaixo da terra, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, Deus é glorificado no seu Filho Jesus, né? E nós glorificamos Jesus e o Pai, né? Nós também, Jesus é glorificado em nós e Deus é glorificado no seu Filho Jesus. Jesus falou que o Pai ia ser glorificado no Filho, né? Ou seja, Jesus é o Filho de Deus e Deus é glorificado no seu Filho Jesus. E nós glorificamos a Jesus e também a Deus, né? Ou seja, Jesus no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, ele falou: credes em Deus, crede também em mim. No livro de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus falou que a vida eterna é esta, que creia no único Deus verdadeiro, em ti, né? Ele falou, falando com Deus em oração. Ele estava orando a Deus, né? Olhou para os céus e, orando a Deus, ele falou: esta é a vida eterna, e esta é a vida eterna, que creia em ti, o único Deus verdadeiro, e também em Jesus Cristo, a quem enviaste. A quem enviaste, ou seja, Jesus foi enviado por Deus, né? Ele é o Filho de Deus e Deus o glorificou, honrou porque ele terminou a sua obra. E Deus o glorificou, lhe deu todo o poder nos céus e na terra. Ele deu um nome que está acima de todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou seja, não há outro nome dado debaixo da terra pelo qual... não há outro nome dado debaixo dos céus pelo qual havemos de ser salvos, né? Ou seja, o apóstolo Simão Pedro, o apóstolo Pedro, né? Ele está contida essa palavra no livro, no Evangelho, né? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 12, fala que não há outro nome dado debaixo dos céus pelo qual havemos de ser salvos. Ou seja, não há outro nome dado sobre a terra, não há outro nome dado sobre a terra pelo qual havemos de ser salvos. Ou seja, só o nome de Jesus, né? Nós falamos do Evangelho no nome de Jesus, né? Se você crê no Evangelho e no nome de Jesus, se você crê no nome de Jesus, você tem a vida eterna. Você receberá o perdão de Deus e Deus te abençoará em toda a sua vida, em todos os seus caminhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.